identificar os componentes de uma rede e suas funções. O objetivo é entender como são classificadas e organizadas as redes. Vamos a um breve histórico da rede de computadores? Os computadores trabalhavam de forma isolada no princípio. O processamento era realizado em cada computador. O sistema DPL e DPC era usado para a troca de informações. Esse sistema DPL e DPC, pessoal, é disquete para lá, disquete para cá. Tá? Por quê? Os computadores trabalhavam isolados, não havia uma forma de comunicação entre eles. Então, se eu queria trocar uma informação com um determinado setor, eu teria que colocar essas informações no disquete e enviar para outro, né? E chegar lá no outro computador e colocava o disquete e então a pessoa teria o acesso. Esse era o único meio que eles tinham, então, de fazer uma troca de informações, ok? Nós temos aí, dentro desse histórico também, o processamento, né? Então, não existia o que hoje nós conhecemos como cliente-servidor, né? Você tem uma máquina central de processamento que ali todas as informações estão centralizadas. Cada processamento, cada programa era executado no próprio computador da pessoa, né? Então, gerava o quê? Problema de redundância de dados, né, professor Cláudio? A maioria dos problemas que essa forma de organização apresentava. É verdade, porque quando você está falando do processo de comunicação, aí vamos usar um termozinho em inglês de novo, né? Mas faz parte do nosso dia a dia, mas quando esse processo acontece offline, né? Com essa história do disquete para lá, do disquete para cá, ou com pouco poder de processamento e tal, as informações tendem a ser perdidas nesse processo, né? Porque vamos imaginar que essa nossa aula estivesse sendo gravada, né? Se essa aula estivesse sendo gravada, possivelmente ela poderia sofrer edições e tal, e aí muitas das falhas, dos enganchos que a gente tem aqui, não iam ser passadas para vocês, que às vezes essas falhas são necessárias para o processo de comunicação, né? Então, lá na época do processamento em batch, ou seja, processamento offline, vamos dizer assim, essas falhas, essa falta de interatividade causava problemas na comunicação, que esses problemas eram representados por perda de dados, por informações não consistentes e tudo, enfim, nesse cenário aí. Agora, a evolução, hoje não se concebe mais falar disso, né? Por isso que é histórico que a gente está mostrando aqui, porque não se concebe mais a comunicação acontecer dessa forma. E aí você vai ver que na evolução você vai ter o que você tem hoje, que muitas vezes você nem se preocupa com isso, mas você já usa aí, né? Orkut, e e-mail e tudo mais, e que nós vamos ver daqui a pouco com o nosso querido professor Evanderson. Uhum. Bom, diante disso, vamos definir então o que é uma rede? Você é capaz de pensar assim na sua cabeça, o que é uma rede então de comunicação? Né, vamos falar, não vamos dizer uma rede de computador, mas o que é uma rede de comunicação para você? Né? Vamos dar uma ajuda? Vamos lá. O sistema de comunicação de dados, né, constituído através da interligação entre computadores e outros dispositivos distribuídos geograficamente com a finalidade de trocar informações e compartilhar recursos. Então, na verdade, uma rede de computadores, traduzindo, é um conjunto, é um sistema, né, de partes, e aí essas partes podem ser computadores, celulares, impressoras, hubs, roteadores, né, tanto faz, integradas, interligadas, né, distribuídas geograficamente, quer dizer que não precisa estar todo mundo numa mesma salinha juntinho. Eles podem estar em salas diferentes, estados diferentes, países diferentes, né, diversos lugares do mundo. Distribuídos geograficamente, qual a finalidade de quê? De compartilhar dados, né, compartilhar dados e informações. Então, esse é o princípio básico de uma rede. Não há motivo de você ter uma rede se não for para compartilhamento de dados e informações. Trocar informações, conversar com outras pessoas, que o seu sistema acesse outros sistemas que não estejam localmente na sua máquina. Então, essa é, na verdade, uma definição de rede de comunicação, não só de computadores. Porque pode ter uma rede de comunicação entre celulares, por exemplo. Hoje já existe o Bluetooth, você pode jogar em rede com um amigo pelo celular. Antes era só em computador, e agora você já pode fazer no celular. Então, existem vários componentes dessa rede. Não é isso, Cláudio? Gostaria de fazer algum comentário a mais? Não, eu acho que é isso. Só a gente pode citar aí rapidamente
a rede de comunicação mais primária de todas, que é a rede de comunicação entre pessoas. Tá certo? Quer dizer, o Evandro falou com muita propriedade, rede de comunicação, os elementos envolvidos podem ser computadores, podem ser celulares, podem ser qualquer outros dispositivos, podem ser câmeras de vídeo, mas tudo começou e ainda continua no processo de comunicação humana. Então, os elementos de uma rede de comunicação, basicamente, podem ser pessoas. E aí, a tendência é que os equipamentos tragam softwares para reproduzir o comportamento de pessoas, que não conseguem, mas têm tentado, e o resultado tem sido isso que a gente vê hoje, essa enorme tendência à comunicação digital. Bom, e como funciona, então, a comunicação? Vamos entender o processo de comunicação? E aqui nós estamos falando de um processo de comunicação genérico, não só no sistema computacional, mas um processo de comunicação de forma, você com seu colega, nós aqui pela câmera, um processo de comunicação geral. Para ver, então, essa comunicação, devemos lembrar que são necessárias 4 partes importantes. Vamos a cada uma delas. A primeira é o emissor. O emissor é a parte que transmite ou emite a informação, ou seja, representa onde a informação é gerada. A segunda parte é o receptor. É aquele que recebe a mensagem do emissor. Então, se tem alguém que transmite, necessariamente deve haver alguém que vai receber, que ninguém vai conversar com o vento, né? Então, se eu estou transmitindo uma mensagem é porque existem pessoas que devem receber essa mensagem. A outra parte é o sinal. O sinal ele contém a mensagem composta por dados e informações. E a outra parte é o meio de transmissão, que seria o quê? A interface ou o caminho entre o emissor e o receptor, que tem a tarefa de transportar o sinal ou a mensagem. Esses 4 elementos, emissor, receptor, sinal, né, e o meio de transmissão, eles são fundamentais, são básicos em qualquer sistema de comunicação. Por exemplo, eu aqui estou, no nosso sistema de comunicação, que temos aqui na teleaula, eu estou aqui, sou o emissor, vocês estão aí do outro lado nas salas de aula, são os receptores, ok? A mensagem, o sinal, o que eu estou transmitindo aqui, a ideia sobre conceitos de rede, esses são os dados que está trafegando. E qual é o meio de transmissão? Aí envolve um monte, né? Envolve sinais de áudio aqui, cabos de áudio, envolve as câmeras, que vai para o satélite e que vai chegar até aí a sua telesala. Então, é um processo de comunicação. Não estamos falando aqui de computadores, mas estamos falando de pessoas. Se você estiver conversando com o seu amigo aí, ou quando eu converso com o professor Cláudio aqui, eu sou o emissor, ele é o receptor, o sinal é a minha fala, né, o que eu estou querendo transmitir com ele, a conversa com ele, e o sinal que eu uso. Qual é o meio de transmissão? Eu uso o ar. O ar vai propagar o som até chegar a ele e ele vai entender a minha mensagem. Então, na rede de computadores, é da mesma forma. Vamos aqui um exemplo, né? Como é que funciona? Eu tenho um emissor, tenho um receptor. Aqui eu tenho um meio de transmissão que pode ser os cabos, pode ser por ar, pode ser por qualquer outro tipo de fibra ótica, né, por luz. E aqui eu tenho o sinal. O sinal que é propriamente o que? A minha mensagem, são os dados que estão sendo trafegados nesse meio aí. Então, no processo de comunicação entre componentes de rede, né, seja entre computadores, impressores, computadores celulares, o processo de comunicação é o mesmo para todos, não é isso, Cláudio? É isso aí, mas eu acho que faltou um elemento aí nessa coisa. O pessoal que estudou português, língua portuguesa lá no primeiro grau, deve ter notado que está faltando algum elemento dentro desses 4 aí, que na verdade poderiam ser 5. O senhor poderia, professor Evandro, lembrar qual seria esse 5º elemento? Vocês aí poderiam ter... Assim, veja bem, já foi falar, tem emissor, tem receptor, tem a mensagem e tem o meio, onde essa mensagem vai propagar, perfeito? Agora, vamos lá, para a gente tentar interagir com isso, vamos imaginar o seguinte. O câmera ainda agora aqui me mostrou que faltavam 40 minutos para terminar a aula, né? Aí, vamos supor que fora do ar aqui, como o professor Evandro estivesse falando, eu tivesse me dirigido ao câmera, né? No meu processo de comunicação, eu tivesse perguntado para ele, how many time to the end class?